Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Luciano Borges, a gente vai dar continuidade a uma parte da ecologia que é de fundamental importância para qualquer concurso que você venha prestar, né? Que seria aquilo que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. E o que vem a ser essa palavra grande, né, complexa, com um monte de coisa aí? O que acontece? Ciclos biogeoquímicos seria a disposição de nutrientes ao longo dos ciclos geológicos, que eu até coloquei aqui para vocês, porém, em algum momento, esses nutrientes serão fundamentais em alguma atividade biológica, certo? Por isso, bio, geo e químico, pelo fato de ser um nutriente. Só que, não necessariamente, esse nutriente ele será apresentado aos organismos de forma orgânica, certo? Em cadeias carbônicas que a gente está acostumado a ver, certo? Nesse caso, muitos desses nutrientes podem ter ciclagens em que passam por uma fase inorgânica, beleza? E ainda nessa fase inorgânica, ele vai ter depósitos diferentes em várias áreas do planeta. Então a gente pode dizer que existem locais, existem momentos em que o nutriente está depositado numa determinada área, certo? Em que essa área nós vamos chamar de reservatório. Ok? Como que funciona a disposição desses nutrientes para que eles sejam vitais ao metabolismo? São os nutrientes que você está acostumado a visualizar. Ver, por exemplo, carboidratos, você vê nos lipídios, vê nas proteínas, nos ácidos nucleicos, só que tem um detalhe, você não encontra um carboidrato, você não vai encontrar glicose disponível facilmente no ambiente justamente pelo fato dela ser extremamente importante, certo? Então, se você tem um pouquinho de glicose disponível, logo você vai ter algum organismo indo lá e consumindo essa glicose, né? Porque ela vai estar muito facilmente, muito biodisponível, ok? Então, para a gente entender como acontece a ciclagem desse nutriente, a gente tem que entender o componente fundamental dele. Por exemplo, glicose, você sabe que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, certo? Se você pegar, por exemplo, proteína, associa a esse carbono, hidrogênio e oxigênio, você encontra, por exemplo, nitrogênio, enxofre. Então a gente vai fazer uma avaliação dos ciclos biogeoquímicos desses elementos específicos, tá? Mas aí muita gente, poxa, mas por que, professor, exatamente esses elementos? E aí que tá. Então eu vou voltar um pouquinho, só um pouquinho, certo? Vou dar uma pincelada para a gente entender o porquê que o ciclo biogeoquímico ele contempla esses nutrientes específicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio, certo? Fósforo, enxofre. Por quê? Quando a gente pega aqui a origem, lá na origem da vida, muitos pesquisadores acreditam que a Terra ela apresentava nutrientes mais simplificados, como por exemplo carbono, certo? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, ou o famoso CHOMPS, né? Muita gente gosta de brincar desse jeito. O que seria esse CHOMPS? Isso aqui seria uma representação, meus queridos, do que seria bem antigamente a atmosfera primitiva, certo? E essa atmosfera primitiva, ela era submetida a uma série de fenômenos físicos que fizeram com que esses elementos eles começaram a interagir entre eles. Ok? Então é sinal de que você vê hoje o mesmo tipo de composição química da atmosfera? É claro que não. Claro que não. Certo? Hoje em dia, você consegue ver uma atmosfera bem menos redutora do que a gente tinha no passado, certo? Nesse caso, aqui você não tinha disponível liberado, tipo gás carbônico, hidrogênio na forma gasosa, não. Você tinha elementos em reação constante. A gente está falando de muito tempo atrás, certo? Antes mesmo de existir a vida no planeta. Essa atmosfera, ela era submetida a vários fenômenos distintos, como por exemplo, tinha muita radiação incidindo sobre essa atmosfera primitiva, existia muita descarga elétrica, certo? Incidindo sobre esses elementos, certo? A temperatura, cara, era algo assustador. Cara, existem pesquisas que representam, que identificam que a temperatura aqui, só para você ter uma ideia, girava em temperaturas em torno de 10 mil graus, algo que era inclusive acima do que é encontrado na superfície do Sol, certo? Então, a superfície, ok? A Terra não era uma estrela. Então, o que acontece? Essa radiação, essas descargas elétricas, essa alta temperatura, isso forneceu um contexto físico que viabilizou a interação de uma série de nutrientes aqui dentro desses elementos, né? Criando substâncias aleatoriamente, ok? Nesse caso, essas substâncias criadas aleatoriamente deu origem a uma série de moléculas que foram um meio, que foi base para o surgimento da vida.
ok? Dentre essas moléculas que surgiram aqui, olha o que aconteceu. Se a gente pegar, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, oxigênio, que é um átomo grande pra caramba, hidrogênio é pequenininho, cara. E a interação entre eles criou, por exemplo, a cada 2 hidrogênios que se associou à molécula ao átomo, de oxigênio, criou aquela molécula clássica que a gente precisa pra caramba, que é fundamental à nossa vida, né? É a molécula de água. Ok? E essa molécula de água, ela funcionou, meus queridos, como se fosse uma espécie de base para a reação de todos os outros elementos, para a interação de vários elementos. E essa interação, ela aconteceu de que maneira? Vamos pensar o seguinte: se nós pegarmos esse carbono, utilizar parte dessa energia que está disponível aqui, ó, certo? Nos fenômenos físicos, e eu pegar esse carbono e inserir em molécula de água, olha que coisa linda que acontece aqui. Bom, desculpa, mas eu gosto muito, né? Se eu pegar esse carbono e colocar na água, a água não é um hidrato, cara. Você não bebe água para hidratar o teu corpo. Se você bebe água para hidratar o teu corpo, você bota um carbono nesse hidrato e vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Em cada molécula de água, se eu inserir um carboninho, eu estou fazendo o quê? Um carboidrato, certo? Se eu faço carboidrato usando essa energia, vai se tornar uma molécula extremamente energética, certo? Não é à toa que hoje você usa o carboidrato para quê? Para fonte de energia. Tudo bem? Alguns carboidratos podem ser de cunho estrutural, mas a base dele de estrutura, a base metabólica desse carboidrato vai ser o uso energético como fonte energética. A gente já viu isso, tem uma aulinha de carboidratos aí que a gente já trabalhou em cima disso, ok? Se você pegar, por exemplo, além dessa associação da água com carbono formando o carboidrato, poxa, se eu pegar então outros elementos e colocar aqui, por exemplo, se nessa interação eu conseguisse inserir nitrogênio nesse cara, certo? Cara, se eu colocar nitrogênio, eu consigo fazer, por exemplo, compostos amínicos, beleza? Eu posso fazer, por exemplo, moléculas que tenham carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nessa onda, eu consigo formar aminoácidos, certo? Nessa onda, eu consigo formar, juntamente com fosfato, eu posso inserir esse fosfato nesses nutrientes, criando, por exemplo, nucleotídeos, certo? E queridos, se você observar direitinho comigo, a ciclagem desses nutrientes, lembrando que o foco da nossa aula não é mostrar como isso aqui surgiu, mas isso aqui é para dar um grau de importância para você entender como que o ciclo desses nutrientes viabiliza a formação de nutrientes que são, olha aqui, ó, vitais à nossa vida. Ok? Por isso que hoje em dia, se você entende a disponibilidade desses nutrientes nas vias metabólicas, nas transferências energéticas, né, nas transferências nutricionais, você vai encontrar principalmente a matéria-prima para você conseguir produzir esses nutrientes aqui. Obviamente que hoje a gente não encontra mais esses fenômenos, esse contexto. A Terra resfriou, certo? A Terra passou por inúmeros processos de adequação ambiental, ok? Que viabilizaram, por exemplo, mecanismos evolutivos, ok? Evolução, que a gente vai ter uma outra aula falando disso, ok? Porém, hoje eu quero que vocês percebam o seguinte: a importância desse CHOMPS, certo? Então, se eu consigo, hoje em dia, visualizar como esses nutrientes estão dispostos na nossa atmosfera, no nosso planeta, na nossa litosfera, ok? Vai ficar muito mais fácil da gente entender o quão importante esses nutrientes se tornam na produção dessa matéria orgânica que a gente precisa. Obviamente, exceto a água. Por quê? Porque a água não é orgânico, né, meus queridos? Porém, fundamental para qualquer forma de vida. Se você for parar para pensar, só no nosso caso, temos aproximadamente 70% disso aqui no corpo, ok? O que torna ela a base metabólica para qualquer coisa. Tudo bem até aqui, queridos? Beleza. Então, vamos começar estudando o ciclo desses nutrientes que a gente consegue ver na Terra hoje, certo? Bem, então vamos começar com o ciclo da água, né? Que é um dos mais importantes que a gente conhece. Por quê? Embora seja muito importante, é um ciclo bem simples, em que você vai ver nitidamente aquela questão dos reservatórios que eu conversei com vocês, tá? Então existem basicamente 3 tipos de reservatório. Vamos conversar aqui, ó. Reservatórios. Quem são os principais reservatórios? Seriam os reservatórios atmosféricos, certo?
que seria onde você tem o depósito de nutrientes na forma de vapor, na forma de gás, ok? Você tem um reservatório hídrico, vamos botar aqui, vamos botar aqui, hídrico, certo? E existe o reservatório edáfico. Professor, edáfico, o que é isso? Reservatórios atmosféricos, hídricos e edáficos, o nome ele ajuda você a entender, exceto esse bendito desse edáfico aqui. Atmosférico, atmosfera. Hídrico, água. Edáfico, solo, certo? Seria a terra. Então o que acontece? Os nutrientes eles podem transitar entre esses reservatórios, como a gente está vendo. E o que vem a acontecer nesse trânsito que a gente consegue visualizar? Olha, existem fenômenos físicos e químicos, certo? Até mesmo biológicos, que vão mediar a transferência de nutrientes ao longo desses reservatórios, certo? Fazendo com que a gente tenha, de fato, a ciclagem nutricional acontecendo aqui. Você pode ter o atmosférico indo para o edáfico, do edáfico indo para o hídrico, do hídrico para o atmosférico, do hídrico para o edáfico, enfim. E vai ter uma série de combinações, certo? E são essas combinações que a gente avalia quando a gente estuda esses ciclos, tudo bem? No caso do ciclo da água, existe basicamente uma classificação de 2 ciclos especificamente. O ciclo chamado de ciclo curto, ou também conhecido como ciclo físico, é aquele que vai contemplar somente fenômenos físicos. Seria, por exemplo, a água do oceano evaporando, precipitando nas nuvens, certo? Condensando e precipitando com as nuvens, voltando para o solo. Só que nesse caso, perceba que o que está acontecendo? Ao evaporar a água do oceano, você não está transferindo do reservatório hídrico para o reservatório atmosférico. Ao precipitar, é uma coisa interessante em que essas nuvens elas não vão precipitar no local onde elas são formadas, elas podem ter um movimento, certo? Direcionar para regiões distintas. Por exemplo, ela pode ser direcionada para sobre o reservatório edáfico e a precipitação acontecer sobre o reservatório edáfico. Então o que acontece? A água acaba sendo depositada no reservatório, formando rios, lagos, ok? Lençol freático, em que a infiltração pode inclusive modificar a composição química dessa água, formando águas alcalinas, águas ácidas. Isso varia muito em função do tipo de nutriente, de elemento que vai entrar em contato com essa molécula de água nessa infiltração, ok? Isso pode modificar, inclusive, o perfil de um bioma inteiro. Isso pode modificar, inclusive, o perfil dos organismos que vivem sobre esse bioma, ou seja, é de fundamental importância. Até mesmo o excesso ou escassez desse depósito de água no local. Beleza? Por quê? Se você observar, a água depositada nesses locais, elas podem ter, por exemplo, ser muito facilmente acessada por organismos que ali vivem, desde plantas até animais, ok? Organismos microscópicos, enfim, você tem uma gama gigantesca de organismos que podem se aproveitar dessa água. Porém, o ciclo curto ele vai contemplar somente os fenômenos físicos, evaporação que acontece, a condensação, precipitação, certo? O acúmulo da água nesses reservatórios, formação de lençóis, rios, lagos, água voltando para o oceano pela loticidade de rios, que seria o deslocamento mais intenso, certo? Isso acaba fazendo com que você encontre um ciclo bem curto. Por que é curto? Porque a atividade biológica, um ciclo, ele pode passar por todas essas etapas, a molécula de água pode passar por todas essas etapas em períodos curtíssimos, e um dia pode contemplar tudo, ok? Obviamente que varia muito em função dos fatores abióticos que a gente está avaliando, beleza? Porém, quando a gente pensa em ciclo longo, muitos também consideram um ciclo biológico, seria aquele ciclo em que você vai incluir, né, os fenômenos biológicos. Por exemplo, a transpiração que acontece em seres vivos, a liberação de fezes, certo? As excretas, a respiração, isso tudo vai liberar um pouquinho de água, certo? A ingestão de água, o consumo metabólico dessa molécula de água, ok? Todos esses fenômenos implicam no ciclo longo, porque uma molécula de água que a gente bebe, por exemplo, que os organismos bebem, que os organismos consomem, eles podem demorar um pouquinho, aquela molécula especificamente, ela pode demorar um pouquinho para sair do corpo, por isso, classificado como ciclo longo. Beleza? Entendendo? Ciclo curto, ciclo longo, você consegue contemplar todo o ciclo da água fazendo uma combinação entre eles. Ok, queridos?
Vamos passar para o nosso próximo ciclo, ok? Virando aqui, ciclo do carbono. Queridos, o ciclo do carbono é um dos ciclos mais, eu não diria importante, eu diria interessantemente fundamentais para o nosso corpo. Por quê? Se você for parar para pensar, o carbono ele está envolvido praticamente não, certamente em todas as moléculas orgânicas que o nosso corpo apresenta, certo? Como ele está nessas moléculas orgânicas, é fundamental a presença desse carbono, principalmente para os organismos produtores, né? Produtores que nós já conversamos, que são aqueles indivíduos que eles têm a capacidade de metabolizar esses nutrientes inorgânicos e convertê-los a algo orgânico, algo biodisponível, certo? Ele consegue pegar o carbono, por exemplo, e de fato fazer o carboidrato, principalmente por conta deste fenômeno aqui, ó, fotossíntese, certo? Se você observar o que acontece com um produtor aqui representado por uma planta, essa planta, ao desempenhar a atividade fotossintética, lembra que a gente conversou bem recentemente, quando a gente estava falando da disponibilidade energética que o Sol oferece para esses organismos. Quando ela consegue captar ou assimilar um pouquinho dessa energia, ela juntamente com esse carbono que está depositado, neste caso, no ciclo no reservatório atmosférico, ok? Ele vai conseguir assimilar esse gás carbônico com o carboninho, que é a molécula que a gente está conversando agora. Ela vai assimilar e aqui ela vai formar um carbono orgânico, um composto orgânico, que pode ser o quê? Pode ser um carboidrato, certo? Um carboidrato. Pode ser um aminoácido, certo? Pode ser um lipídio. Tudo isso tem carbono. Nucleotídeo. Tudo isso tem carbono. Tudo isso tem carbono, certo? E como esse organismo ele é chamado de produtor, o que vem a ser essa produção que ele faz? Lembra que nós conversamos que isso aqui é uma produção de matéria orgânica, não é produção de energia. Ele utiliza a energia luminosa para a produção dessa matéria orgânica, mas o fato é que essas moléculas ficam com bastante caloria por conta dessa assimilação energética, beleza? Esse carinha cheio de matéria orgânica, ele vai assimilar isso na sua biomassa. E ao assimilar na biomassa, o que acontece? Ele se torna disponível para quê? Para consumo, ok? De animais. Ele vai consumir os nutrientes que ele produz. E esses animais, ao fazer o consumo desse carbono orgânico, o que acontece com ele? Ele começa a metabolizar, principalmente no fenômeno que você deve conhecer bem, a respiração celular, certo? Na respiração celular, se você lembrar, vai entrar o que? C6H12O6, que pode ser uma glicose. Ah, pode ser uma glicose? Sim, meus queridos, pode ser uma glicose. Lembra que isso é uma hexose que pode ter vários formatos diferentes. Mas vamos considerar que esse aqui, neste caso, é uma glicose. A respiração celular vai fazer o consumo juntamente com o oxigênio que vai ser disponibilizado num outro momento, mecanismo respiratório. Aí, perdão, a gente vai conseguir fazer a liberação daquela energia, beleza? Que foi assimilada lá pelo produtor, mas a gente vai fazer isso liberando gás carbônico e água, certo? Esse gás carbônico volta para o ambiente, para o reservatório edáfico, que é o que acontece no mecanismo respiratório dos animais. Ah, professor, mas é só os animais? Não, cara, a planta também faz isso. A planta tem mitocôndrio, então ela faz respiração celular. Ah, então quer dizer que a planta assimila na fotossíntese, mas ela também faz respiração eliminando o gás carbônico? Perfeito. Perfeito. E isso, concorda comigo que o carbono ele saiu do atmosfera, do reservatório edáfico, foi assimilado, passou pelos organismos, tanto animais quanto plantas, quanto outros organismos no solo, e ele volta para a atmosfera depois de passar por essa atividade metabólica. Percebeu que já está rolando uma ciclagem, certo? Inclusive, saindo do reservatório atmosférico, passando pelo edáfico. Ah, é só assim? Não. Existem outras vias. Esses indivíduos eles podem vir a morrer. Esses indivíduos eles podem produzir, por exemplo, excretas. Esses indivíduos eles podem produzir fezes. Mas concorda comigo que ao morrer, eliminar as excretas, eliminar fezes, existem moléculas orgânicas que podem estar sendo eliminadas nesse processo?
Pois é. E existem micro-organismos que vão consumir essas moléculas orgânicas, como, por exemplo, organismos decompositores, certo? Que vão pegar esses resíduos de carbono que tem aqui e vão metabolizá-los utilizando uma espécie de reação metabólica que pode gerar combustível para eles, pode gerar energia para eles. E no final desse processo, inclusive, eles podem liberar também o gás carbônico para o ambiente, ou seja, mais uma utilização, mais uma via metabólica de utilização desse carbono. Além disso, muitos organismos, eles utilizam e guardam esses nutrientes no seu corpo. Isso não acontece só de hoje, isso acontece há muito tempo, certo? Há muito tempo. E se você observar, lá atrás, no período chamado de Carbonífero, já tinha ser vivo fazendo isso. Se você pegar, por exemplo, existe um grupinho de plantas chamado de pteridófitas, que elas basicamente dominavam esse período carbonífero lá atrás. Né? E por que carbonífero? Porque elas enriqueceram o solo com carbono pra caramba, cara, muito carbono, certo? Principalmente da sua bioassimilação. E o que aconteceu? Nesse caso, esse carbono depositado, ele sofreu uma série de depósitos, geológicos, fazendo com que essa matéria orgânica ficasse compactada no solo sob uma grande pressão e principalmente sob uma temperatura do solo que fez uma espécie de, como se fosse uma panela de pressão de pteridófito, sacou? E essa panela de pressão viabilizou o surgimento de moléculas extremamente compactadas, tipo um hidrocarboneto, que gerou hoje a formação do que nós chamamos de combustíveis fósseis. Por quê? Porque já tinha energia naquela época. E essa energia não foi utilizada, compactada, e hoje a gente consegue ver na forma de petróleo, por exemplo. Okay? Então o que acontece? Esses fósseis depositam também parte dessa matéria orgânica, parte desse carbono, perdão. Os combustíveis fósseis processados, com o surgimento do ser humano e o desenvolvimento da tecnologia desse ser humano, nós conseguimos utilizar a energia desses nutrientes como combustível, certo? Em, por exemplo, fábricas que queimam esse combustível, liberando também gás carbônico pra caramba, para conseguir fazer seu metabolismo, certo? Isso acaba fazendo com que, quando essas fábricas, essas usinas utilizam e depositam esse gás carbônico na atmosfera, dependendo da intensidade do uso e da quantidade de carbono emitido, você pode ter, por exemplo, um acúmulo novamente do gás carbônico. Queridos, se todas essas fases estiverem em equilíbrio, tudo de boa, tudo maravilhoso, certo? Lembrando que no reservatório edáfico, a gente não tem uma grande quantidade de organismos, uma grande quantidade de vias de captação, certo? Boa parte desse excedente de gás carbônico que fica depositado no reservatório edáfico, ele vai ser utilizado principalmente nos oceanos, ok? Então quer dizer que o maior assimilador de gás carbônico que nós conhecemos seriam as plantas? Não, cara. São o fitoplâncton lá no oceano. Inclusive ele que é um dos grandes responsáveis de retirar esse gás carbônico para fazer um equilíbrio ambiental do carbono, certo? Lembra daquele papo que muita gente fala e nós vamos conversar aqui futuramente, né? Do efeito estufa, impactos ambientais. Quando você tem o equilíbrio do depósito desse gás carbônico, certo? Fugindo da capacidade de assimilação dos organismos, esse gás carbônico em excesso, ele pode levar à formação de um dos principais problemas hoje em dia, que nós chamamos de efeito estufa. Mas espera aí, professor. É só o depósito do gás carbônico? Sim, só ele já faz efeito estufa. Só que o efeito estufa, ele é bom, ele é maravilhoso. Ele controla a temperatura da Terra, viabilizando a vida na Terra. O problema é quando você tem um desequilíbrio nesse ciclo do carbono, fazendo com que o gás carbônico depositado no reservatório atmosférico, ele exceda os limites suportados de assimilação. O que quer dizer que, se você, por exemplo, retira as plantas, diminui a assimilação de carbono, então ele vai ficar lá na atmosfera. Se você polui o rio e o oceano, certo? Você está diminuindo a proporção de fitoplâncton, fazendo com que o gás carbônico permaneça na atmosfera. Isso gera uma camada que impede o retorno da radiação, certo? E aquele extravasamento térmico. O que acontece? A Terra como um todo começa a aquecer, certo?
por conta desse desequilíbrio, neste caso impulsionado por ação humana. Tudo bem? Mas se você não tiver esse desequilíbrio, o efeito estufa ele acontece, porém de maneira equilibrada e extremamente vantajoso. Tudo bem? Beleza, meus queridos? Ciclo do carbono não tem muito mistério, principalmente se você focar, vou até colocar em vermelho aqui, ó, nesses fenômenos aqui, ó, fotossíntese e respiração, fundamental para você entender essa ciclagem. Tudo bem, meus amores? Beleza. Vida que segue. Nosso próximo ciclo, ciclo do oxigênio. Queridos, ciclo do oxigênio, a gente não vai perder muito tempo com ele, porque onde tem oxigênio? Você sabe que o oxigênio está em grande quantidade na nossa atmosfera, mesmo não sendo o gás de maior quantidade na atmosfera. Se você pegar a atmosfera terrestre, hoje em dia, ela tem aproximadamente 78% de nitrogênio. Beleza? Nitrogênio, professor, é nitrogênio, certo? Aproximadamente 21% de oxigênio, certo? E o que sobra são os gases traço, que é onde está o gás carbônico, por exemplo. Mas, se você pegar, ó, vamos botar aqui, nesses gases traço, certo? Que chegam até aproximadamente 1%, o que acontece com eles? Você vai ter o gás carbônico, certo? Você tem, por exemplo, o metano, certo? Você tem, por exemplo, gases que são os gases nobres. Você tem uma série de gases que vão tentar fazer um equilíbrio dessa atmosfera, por conta principalmente de fenômenos, tanto fenômenos biológicos quanto geológicos, que vão fazer esse equilíbrio. Ele oscila pra caramba, certo? Mas mais ou menos o equilíbrio se dá em torno dessas porcentagens. O diferencial é o seguinte, olha aqui, ó, oxigênio, tem oxigênio aqui dentro também. Então, se você pega o vapor de água, que você vai ter em grande quantidade, que essa água ela tem uma ciclagem mais direta, beleza? Ela não entra nessa classificação desses gases. O que acontece? Você juntar o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, você vai ter o ciclo do oxigênio. Tudo bem? Tipo, se você lembrar que o oxigênio atmosférico está em deposição, o que acontece? A fotossíntese, ela capta o gás carbônico e libera o oxigênio para a atmosfera. Se você lembrar do vapor de água, ele vai eliminar uma grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Então o ciclo da água vai contemplar. Transpiração animal não libera gás carbônico, não libera água, então você vai ver água entrando no ciclo biológico, né, da molécula de água. Oxigênio entrando no ciclo biológico da molécula de água. A água líquida depositada nos reservatórios edáficos e hídricos, você vai ter uma grande quantidade de oxigênio. A planta capta o gás carbônico para eliminar oxigênio na atmosfera. Então, queridos, se você fizer a associação do ciclo do oxigênio, do ciclo do gás carbônico, mais o ciclo da água, você vai contemplar o ciclo do oxigênio. Tudo bem? Beleza? Sem considerar, sem deixar de levar em conta que o oxigênio é um dos gases mais tóxicos que se conhece, beleza? Vamos lembrar o seguinte, o oxigênio, quando ele surgiu, ele teve um grande boom, digamos, de crescimento na sua concentração na atmosfera, principalmente quando surgiram os organismos fotossintetizantes, beleza? Ó, vou botar aqui para vocês, fotossintetizantes. Por quê? Anteriormente ao surgimento desses organismos, existia o oxigênio? Sim, existia. Só que ele era oriundo de eventos geológicos, né? De quebra, por exemplo, de molécula de água, por fenômenos físicos. Com o advento da atividade fotossintética, esse processo ele começou a intensificar porque ele era oriundo de uma atividade metabólica. Então, o depósito de oxigênio ele aumentou na atmosfera de maneira significativa. Porém, os organismos que viviam à época, nem todos, ou uma grande maioria, não era, digamos assim, não tinha afinidade para a utilização do oxigênio nas suas vias metabólicas. Beleza? Então, o surgimento do oxigênio causou uma grande extinção em massa. Acreditam pesquisadores que cerca de 98% das espécies do planeta foram extintas com o depósito de oxigênio, porque ele é extremamente danoso, nocivo ao metabolismo dos organismos.
Hoje, esses resistentes, esses organismos que contemplavam aproximadamente dos 2%, nós somos oriundos dele. Todos os seres vivos, a grande maioria, são oriundos desses resistentes, certo? Que conseguiram metabolizar com o oxigênio e utilizá-lo como base metabólica da respiração celular. Certo? Na oxidação de glicose, certo? Na oxidação de lipídios, na beta-oxidação. Então, nós conseguimos visualizar, sim, uma atividade metabólica extremamente eficiente com o oxigênio hoje, porém, nem sempre foi assim. Certo? O oxigênio não deixou de ser um gás tóxico. Inclusive, existem uma série de micro-organismos que não resistem à presença do oxigênio. Beleza? Nós, inclusive, utilizamos isso como atividade, por exemplo, para tratamento, né? Você aumenta a taxa de oxigênio, só que nosso próprio corpo também ele pode ser debilitado com variações excessivas de oxigênio. Tudo bem, queridos? Beleza. Vamos trabalhar agora um outro ciclo, talvez um dos mais, que a galera mais critica, mais tem problemas de compreensão, mas vocês vão ver que não tem nada de misterioso nesse ciclo. O famosão ciclo do nitrogênio, certo? Nitrogênio por quê? O nitrogênio, por que o nitrogênio é tão importante assim? Cara, o nitrogênio está depositado em várias moléculas que são utilizadas no nosso metabolismo, né? Algumas que eu posso citar aqui para vocês, que são moléculas de importância absurda. Por exemplo, você encontra nitrogênio onde, certo? Ó, aminoácidos. Se você lembrar, como é que é a base do aminoácido? Vou botar uma base simples aqui. Aminoácido ele vai ter uma função amina de um lado, certo? Carboninho no meio, beleza? Com hidrogênio aqui, radical, que você sabe que pode ter inúmeros radicais. Nem todos são úteis à síntese proteica, certo? Em torno de 20 que a gente consegue utilizar na síntese proteica. E além desse carbono, associado a esse carbono também, você vai ter o quê? Um grupamento ácido. Um ácido. Show de bola? Então o que acontece? Essa cadeia carbônica com esse grupamento funcional que leva à condição ácida, ácido carboxílico, beleza? Aqui você vai ter um aminoácido, beleza? Ou melhor, uma amina, e amina de um lado, ácido do outro, aminoácido, beleza? Isso aqui é utilizado para fazer um monte de proteína. Cara, proteína que é a unidade básica molecular da vida. Com proteína você consegue ter vida, você consegue ter metabolismo, que você produz enzimas. Sem proteína você não consegue, certo? Hoje em dia, tudo que é vivo e desempenha atividade metabólica apresenta enzimas na sua estrutura, que pode não ser as mesmas, mas as enzimas estão lá, beleza? E um outro detalhe importante, interessante, né? Existem aminoácidos que não são proteináveis, mas são fundamentais para a reserva de nutrientes, para o depósito de algumas substâncias, como transporte, informação, ok? Aminoácidos, eles são extremamente úteis, beleza? E sem nitrogênio não dá para fazer o cara, beleza? Podemos falar de uma outra molécula aqui, que, queridos, se você não concordar comigo agora, pelo amor de Deus, eu vou ficar triste, certo? Tipo, se você pegar os famosos ácidos nucleicos, queridos, dá para viver sem ácido nucleico. Se for metabolismo da forma com que o ser humano conhece, impossível. Então você pode falar o seguinte, ácidos nucleicos são moléculas que vão guardar uma taxa de informação da espécie que consegue conservar toda a receita de como fazer aquele indivíduo. E a gente está falando de quem? DNA, RNA. Aí muitos de vocês podem falar, professor, existem células que não têm núcleo, que não têm DNA, certo? Mas essas células que não têm DNA, não é porque elas não formaram DNA, elas produziram um núcleo, têm uma atividade metabólica, obviamente se estivermos falando de eucariontes, tem uma atividade metabólica, só que depois de todas as enzimas terem sido produzidas, as enzimas necessárias à atividade biológica daquela célula forem produzidas, certo? O material genético ele é degradado e o núcleo destruído e eliminado. É o caso que acontece, por exemplo, com hemácias, ok? Mas perceba que em algum momento houve a produção desse material genético, certo? Até porque a célula depende dele para manter a sua atividade metabólica. Tudo bem?
Então, coloquei 2 nutrientes aqui de fundamental importância que necessitam da presença do nitrogênio. Tudo bem? Nesse caso, meus queridos, como que acontece a situação? O nitrogênio, ele está em sua grande maioria, como a gente viu ainda há pouco, certo? Cerca de 78% está depositado na atmosfera, certo? Ele contempla esse 78% da atmosfera. Então, o maior reservatório que você vai encontrar nitrogênio, que tem maior quantidade de nitrogênio, seria o reservatório atmosférico. E para você conseguir utilizá-lo, você precisa retirá-lo de lá. Não é qualquer organismo que consegue fazer isso. Beleza? Inclusive, são poucos, muito poucos, que ditam a concentração de nitrogênio que você vai encontrar, por exemplo, no reservatório edáfico. São muito poucos. Né? Nesse caso, como é que funciona a coisa? Esse nitrogênio depositado na atmosfera, ele vai ser captado, retirado na forma de N2, vou até botar aqui para ressaltar para vocês, do gás nitrogênio. Ele vai retirar esse nitrogênio, fixar no solo a partir do comportamento de bactérias fixadoras, beleza? Bactérias fixadoras. Só que existem 2 grupos de bactérias fixadoras. Um grupo de bactérias que fica associada a raízes de plantas leguminosas, né, do gênero Rhizobium, que a gente vai ver já já. Vamos deixar ela um pouquinho de lado por enquanto, certo? E um grupo de bactérias que são bactérias livres, que ficam depositadas no solo. São azobacter, né? Pseudomonas. O que acontece? Essas bactérias, elas conseguem utilizar o nitrogênio da forma atmosférica, certo? E fixá-lo no solo na forma de amônia, NH3, ou amônio. Como? Porque ela meio que ela reage com o hidrogênio, esse nitrogênio, no intuito de produzir principalmente reações exergônicas internamente. O que são reações exergônicas, professor? Ela pega nitrogênio, hidrogênio, junta, faz com que haja uma liberação energética significativa e ela usa essa energia que é liberada, por isso exergônica, ela usa essa energia para conseguir juntar carbonos. Mas espera aí. Isso dá condição a essa bactéria de autotrófica, porque ela consegue fazer moléculas orgânicas a partir da junção desses carbonos quando ela utiliza o nitrogênio? Sim. Ela faz isso para ter energia, ela faz isso como um comportamento autotrófico, certo? Tanto que o nitrogênio que ela fixa, parte dele ela elimina no intuito de quê? De utilizar somente a reação energética e o nitrogênio necessário para compor aqueles nutrientes que apresentam o nitrogênio na sua composição. Nesse caso, o excedente ela elimina. Ao eliminar, queridos, amônia, amônio, certo? São nutrientes extremamente tóxicos. Eles podem acabar com a atividade metabólica de um determinado local simplesmente pelo depósito excessivo. Porém, a seleção natural é fantástica, a evolução é maravilhosa. Organismos que apresentam resistência e capacidade de fixar esses compostos, certo? Eles se aproximam desses fenômenos de amonificação, que seria essa produção de amônia, certo? Ou amônio. Esses organismos eles se aproximam porque sabem que a concentração de amônia e amônio nesses locais de amonificação são intensas, certo? E o que eles fazem nesse sentido? Eles se aproximam porque eles utilizam esse nitrogênio depositado, certo? Eles utilizam como base das suas reações de oxidação. Oxidação eu preciso colocar oxigênio aqui, que essas bactérias, elas pegam essa amônia e convertem, por exemplo, em nitrito, num processo chamado de nitrosação. Vou botar para vocês aqui, nitrosação. E essa nitrosação seria a conversão de amônia e amônio em nitrito. E o nitrito, ele é eliminado? Sim, só que olha o detalhe. Amônia, ou amônio, vai reagir com o oxigênio. E essa amônia, ela vai ser oxigenada, ela vai ser oxidada, ela vai ser queimada, certo? E isso libera energia pra caramba. O resultado final, a produção seria nitrito, que ele é menos tóxico que a amônia. Só que muitos perguntam, mas professor, por que essa bactéria vai fazer isso? Que bactéria que consegue fazer isso? Uma bactéria chamada de nitrosomona, certo? É um gênero
Ó, nitrosomona. Elas conseguem fazer isso muito bem. Ah, são só elas? Não, existem vários outros grupos, mas elas são as mais efetivas, vamos dizer assim. As nitrosomonas, elas conseguem pegar essa amônia, na nitrosação, ela vai transformá-la em nitrito com um objetivo bem parecido com a fixadora. O objetivo dela é fazer o quê? Reagir essas moléculas para ter uma reação exergônica. Ah, então deixa eu adivinhar. Também vai pegar carbono e fazer carboidrato. Perfeito. Perfeito. E na produção desse carboidrato, o que ela consegue fazer? Os nutrientes necessários, a matéria orgânica necessária para o metabolismo dela, certo? Para a vida dela, tudo bem? E nesse sentido, o excedente ela joga fora. Ah, então ela oxida a amônia para conseguir produzir o nitrito numa reação exergônica para juntar seus carbonos e fazer matéria orgânica para ela própria. Sim, exatamente. Esse nitrito é menos tóxico. Aí a planta onde entra ainda não consegue pegar nitrito. Porque ele é menos tóxico, mas não quer dizer que ele é muito pouco tóxico, ok? Existem bactérias que vão se utilizar do nitrito, assim como as bactérias, as nitrosomonas, elas pegam a amônia e convertem em nitrito. Existem bactérias que pegam o nitrito e oxidam também esse nitrito, certo? Bactérias que vão fazer um processo de nitratação. Ah, isso quer dizer o quê? Que ela converte nitrito em nitrato? Perfeito, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fazendo nitrato. Existe um grupo, são vários grupos que fazem, mas existe um grupo que a mesma eficácia, certo? Grande eficácia, que seria o Nitrobacter. E o que acontece com esse cara? O Nitrobacter, ele também vai oxidar no mesmo princípio. Oxida, reação exergônica, produz carboidrato, libera o excedente do nitrato. E esse nitrato, ele já tem uma toxicidade bem menor, queridos, bem mais baixa, certo? E esse nitrato com essa baixa toxicidade, ele já se torna biodisponível para assimilação de plantas, por exemplo. E o que a planta faz? Quando esse nitrato é eliminado, a planta ela consegue captar esse nitrato por suas raízes e, a partir da sua natureza autotrófica, ela é produtora, ela consegue fazer, por exemplo, eu vou até botar aqui para vocês, essa planta é um produtor, não esqueça disso. Sendo um produtor, ela consegue fazer o quê? Ela consegue produzir aminoácidos, certo? Ela consegue produzir ácidos nucleicos, ela consegue fazer alcaloides, certo? Que são substâncias contra a herbivoria que enriquecidas com grande nitrogênio, com grande quantidade de nitrogênio. Ela consegue produzir parte de seus hormônios, ou seja, ela consegue produzir praticamente tudo que ela precisa a partir desse nitrato que ela consegue assimilar. A maioria das plantas conseguem fazer isso, certo? Só que existe um pequeno detalhe. Se você observar, para ser ciclo, nós não começamos tudo lá na atividade, certo? De captação do nitrogênio atmosférico, beleza? Ele passou pelo reservatório edáfico, tudo bem? Ele entrou na fixação, amonização, nitrificação, que seriam os dois juntos, nitratação e nitrosação, cuidado com isso, ok? E um detalhe, para ser ciclo ele tem que voltar para a atmosfera, senão não é ciclo, ok? Existem bactérias chamadas de bactérias desnitrificantes. Olha aqui, o que essa coisinha é capaz de fazer? Se liga, a bactéria desnitrificante, ela consegue pegar o nitrato e converter esse nitrato para o nitrogênio atmosférico. Ou seja, ela faz o contrário. Ela faz o processo de desnitrificação. Olha aqui, ó. Desnitrificação. Se você for parar para pensar, o que é a nitrificação? Não é a assimilação desse nitrogênio no reservatório edáfico? Show? E o que é a desnitrificação? É quando você pega esse nitrogênio do reservatório edáfico e devolve para o atmosférico, certo? Ou seja, a desnitrificação ela faz com que o solo fique pobre em nitrogênio, certo? Então, se você fosse um produtor, por exemplo, você não ia querer que a desnitrificação empobrecesse teu solo. Porém, é um fenômeno extremamente importante na natureza, porque existem locais da floresta em que você tem um aumento da desnitrificação, justamente porque o solo ele tem que ser
tem que ser equilibrado. Excedente de nitrogênio pode tornar o solo básico demais, o que pode matar os organismos viventes ali. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Lembra que equilíbrio é a chave de tudo, ok? E um detalhe, a desnitrificação ela acaba sendo regulada e uma regulação interessante. Por quê? Se você for parar para pensar, a desnitrificação ela é um processo que funciona com bactérias desnitrificantes que têm um comportamento anaeróbio. Queridos, vamos pensar junto. Se é anaeróbio, ele não pode ter o quê? Ele é oxigênio free, por exemplo, né? Então a gente pode dizer o seguinte: se eu pegar o total de oxigênio disponível no ambiente, se o meio ficar com uma concentração de oxigênio inferior a 10% do total, essa bactéria entra em atividade, né? Só que aí gera uma situação. Se você fosse um agricultor ou algo do gênero, e você quer que sua produção seja extremamente efetiva, você precisa de muito nitrogênio no solo, né? E essa produção de nitrogênio, essa captação de nitrogênio, ela precisa manter esse nitrogênio no solo para que você tenha produção significativa, ok? Daí, o que acontece? Como que eu vou manter essa taxa de oxigênio alta para que essas bactérias desnitrificantes não funcionem ou reduzam sua atividade metabólica e que eu mantenha a fixação do nitrogênio? Poxa, muito fácil. Vou colocar inclusive de outra cor aqui para você ver. Ó, o oxigênio, ele não aumenta a fixação do nitrogênio. A gente viu isso, certo? Porém, esse oxigênio, ele não limita a atividade das desnitrificantes. Então, quanto mais oxigênio você tem no solo, mais o nitrogênio vai permanecer no solo. E como que você faz isso? Vai botar balão de oxigênio no solo? Vai botar balão de oxigênio nos pontos de produção? Não, cara. Minhoca. A minhoca, quando ela passa, ela vai fazer um verdadeiro estrago. Ela vai furando isso aqui toda. Se fosse uma minhoquinha passando aqui, ó, ela faria um monte de buraquinho. Enquanto a minhoca está passando, certo? Ela está cavando um túnel. E logo na sequência o oxigênio entra, ok? E mantendo o solo extremamente aerado. E quanto mais oxigênio, mais você viabiliza a atividade de nitrificação e minimiza a desnitrificação, tornando teu solo fértil. Entendeu? Existem algumas outras técnicas que seriam o uso de plantas chamadas de plantas leguminosas. Como assim? Lembra que eu falei com vocês que existem bactérias fixadoras que aderem à superfície das raízes dessas plantas, certo? Criando nódulos bacterianos cheios dessas bactérias fixadoras do gênero que muitos chamam Rhizobium, certo? É um gênero de bactérias. E o que acontece? Essas bactérias elas conseguem pegar o nitrogênio direto do solo sem precisar de passar por todo esse ciclo. Ela pega o nitrogênio diretamente do solo e incorpora esse nitrogênio nas raízes, né? E essa planta ela se torna meio que livre dessa atividade. Livre é um termo muito forte, mas ela não se torna tão dependente dessa atividade da fixação do nitrogênio edáfico. Tudo bem? Nesse caso, essas bactérias, elas entram nas raízes, elas meio que fazem uma infecção na raiz mesmo, e que se torna algo vantajoso, ok? Um exemplo clássico que a gente pode comentar seria, por exemplo, o feijão. Quando você pega o feijão você consegue plantar, inclusive no algodão, concorda comigo? Só que o algodão tem todos os nutrientes que o feijão precisa? Não, cara, não tem. Só que muitas bactérias que já estão circulantes por ali, elas fixam nas raízes daquele feijãozinho que você plantou, certo? Criando essa associação mutualística, ela começa a pegar o nitrogênio atmosférico, disponibiliza para o pezinho de feijão, e o pé de feijão começa a sua atividade fotossintética, começa a sua produção, e em troca entrega um pouquinho desse carboidrato para essas plantas, certo? É o que a gente consegue ver nesse outro slide que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui seria um exemplo de nódulos em que você consegue visualizar aquela Rhizobium presa às leguminosas. Ah, professor, seriam só plantas leguminosas? Sim, somente as leguminosas. E como acontece esse estágio de fixação? Olha aqui a bactéria.
que pode estar depositada no solo de maneira livre. Ela adere aos pelos absorventes dessa raiz, isso aqui é uma representação da raiz, provocando uma infecção. Isso gera um nódulo, certo? Muito semelhante a um nódulo de infecção bacteriana de um abscesso, por exemplo, beleza? E isso faz com que a bactéria prolifere nesse nódulo e ela começa a criar um aglomerado bacteriano que, porventura, se você pegar o nitrogênio atmosférico, é vantajoso porque ele acaba sendo aderido. E esse nitrogênio ele acaba sendo disseminado nos tecidos desse vegetal, fazendo com que o vegetal ele consiga utilizar, assimilando sem depender diretamente do ciclo do nitrogênio. Tudo bem, meus queridos? Esses ciclos biogeoquímicos são fundamentais na compreensão para que a gente consiga fazer um desenvolvimento de toda a atividade metabólica, de toda a atividade, tanto para bioquímica, para fisiologia, ajuda pra caramba para você compreender os assuntos. Tudo bem? Espero ter ajudado. A gente vai ficar por aqui, certo? Até a próxima, meus queridos. Um forte abraço.